Beleza, pessoal. Então, dando continuidade, a gente vai agora para as medidas de tendência central que estão faltando, moda e mediana, e para as medidas de dispersão, amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. Eu não vou me preocupar muito em colocar no quadro a fórmula para depois dar exemplo, porque nas questões, em geral, se você entende, você não precisa nem escrever a fórmula. Mas depois eu digo como é a fórmula, que está no material. Certo? Amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão, eu vou aproveitar para explicar por meio de um exemplo, usando um exercício que já tem aí. Porque eu já pus esse exercício para explicar todas elas. Ele está na página 117, é o exercício de número 5. Vou fazer aqui para ficar mais central. O exercício diz assim: um grupo de 10 pessoas foi escolhido aleatoriamente entre os moradores de um edifício e, para cada um, foi perguntado o número de pessoas que residem em seu apartamento. As respostas foram as seguintes: 4, 1, 2, 1, 7, 4, 8, 6, 5 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre esse conjunto de valores, determine. Aí ele vai pedir aí essas informações todas. Média, moda, mediana, todas essas que eu acabei de falar. Média eu não botei ali porque eu já tinha explicado. E aí eu vou pegar isso aí e vou explicar a vocês essas medidas por meio desse exemplo. Então me diga aqui qual é a resposta da letra A. Qual é a média desse conjunto de valores que eu vou representar assim por x barra? Se ele não disse, é a média aritmética. Porque não tem nenhum contexto que me diga o que é que eu quero que seja preservado. Eu poderia até argumentar, não, mas é porque o total de pessoas no prédio. Ah, beleza. Então é a preservar a soma. Eu vou calcular a média, quando ele não diz, é aritmética mesmo. Então qual é a média aritmética? Eu vou somar todos eles. 4 mais 1, mais 2, mais 1, mais 7, mais 4, mais 8, mais 6, mais 5, mais 2, dá até preguiça de escrever. Dividido por 10. Qual é essa média, pessoal? 40 dividido por 10. Então vai dar 4. A soma é 40, então a média é 4, já que são 10. Isso é a média. Aí na letra B, ele pede a moda, ou as modas, porque às vezes tem mais de uma. A moda de um conjunto de valores, se existir, se só for um, é o valor que aparece com maior frequência. Aí para você descobrir a moda, assim, quando ele dá todos os números, um por um, numa grupa, está lá um atrás do outro, numa sequência, você precisa meio que contar quantas vezes cada um aparece. Uma maneira boa de ajudar a fazer isso é colocá-los em ordem. E eu vou dar uma dica de como eu coloco em ordem numa prova. Porque uma coisa é colocar em ordem 10 números na prova. Outra coisa é, se for preciso, colocar em ordem na prova 40 números. Sem ter um computador para você digitar e mandar ele ordenar, é arriscado. Principalmente porque a maioria das pessoas, quando vai ordenar, fica varrendo esse conjunto de valores várias vezes. Então, muita gente, eu vou rascunhar aqui e depois eu arrumo. Muita gente, quando vai ordenar isso aí, faz assim, deixa eu ver qual é o menor. Aí, para você ver qual é você já tem que olhar para tudo. Aí você já varreu tudo. Varrer, quando eu digo, é passar por todos eles.
Uma coisa é passar a vista em 10 números, outra coisa é passar a vista em 30 números. Na prova do Enem, vamos dizer. Não costuma aparecer assim com tantos, mas... Aí lá vai você, mesmo 10, né? 1. Aí agora você vai ver se 1 aparece de novo. Aí, aparece. Aí acaba querendo riscar aqui para dizer que já anotou. Agora, qual é o próximo depois do 1? É o 2. Aí nisso você já está olhando de novo, para lá e para cá. E seu olho toma e vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. 2. E o 2 aparece de novo, aparece. E depois do 2 é... Pô, bicho, isso é muito chato, velho. E arriscado. Então, como é que eu faço? Mesmo que sejam 20, 30, 40, se eu tiver numa prova, eu não tenho um computador. Eu só varro esse conjunto de valores uma vez. E já vou anotando, colocando os menores para a esquerda, os maiores para a direita, deixando um espaço grande assim, para depois ir encaixando pelo meio. Como só são 10, vai ser bem rapidinho, mas se fossem 30, demoraria mais um pouquinho, mas seria muito mais rápido do que sair varrendo, não sei quantas vezes. Então eu faço assim, 4, e vou anotando. 1, 2, 1, aí eu já boto embaixo, porque é igual. 7, 4, 8, 6, 5, 2. Aí já ordenei. Eu vou localizando para a direita, para a esquerda. Às vezes, quando são muitos, aí fica apertadinho, eita, ficou apertadinho, aí eu fico encaixando assim no buraquinho que ficaram. Aí a experiência me fez afastar demais. Aí de repente ficam lá longe. Mas no final eu tenho eles em ordem. 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Inclusive, quando eu coloco assim os iguais um embaixo do outro, eu já fico aqui como se fossem colunas. Aí no final, a coluna que ficar maior é a coluna da moda. Porque a coluna correspondente é aquele que tem a maior frequência. Certo? Isso é um bom algoritmo de ordenamento manual. Para ser manual, ele é um ótimo algoritmo. Claro que os computadores utilizam outros algoritmos mais sofisticados para ordenar 1.000, 2.000, 10.000 números. Que realmente, se forem muitos, tem que ter um algoritmo bom computacional. Vocês entenderam? Então, essa é a ideia para ordenar. Aí você observa que o 1, o 2 e o 4, eles têm frequências maiores do que esses outros. Então, existe uma frequência que é maior do que outras. Então, eu posso dizer que esse conjunto de valores tem 3 modas. As modas são 1, 2 e 4. Eu estou botando assim, moda 1, moda 2, moda 3, mas isso não é universal, não. Num texto, seria escrito mesmo. As modas são 1, 2 e 4. Esse é um conjunto de valores trimodal. Vocês entenderam? Se por acaso, isso aqui é só rascunho, não é mais essa questão. Aqui ficasse 5, aqui ficasse 6, 7, tivessem 2 de cada, assim. Claro que não seriam mais 10. Mas se fossem esses aqui, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Esse conjunto de valores não teria moda. Porque não teria nenhum com maior frequência do que outros. Aí ele seria amodal. Mas se eu apagasse esse 8 aqui agora, ele já passaria a ter 6 modas. Só por causa disso. Mas se eu botasse esse 8 aqui e aqui outro 7, aí ele já passaria a só ter uma moda, que seria o 7. A moda não é a quantidade de vezes que o elemento se repete, é o elemento que se repete mais. Então a moda seria 7. Se aqui fosse um outro 4, aí teria 2 modas. Mas se todos tiverem a mesma frequência, ele é amodal. Não tem moda. Tanto ele pode não ter moda, como ele pode ter mais de uma.
Nesse caso, tem mais de uma. 1, 2 e 4. Certo? Aí a letra C é a mediana. A mediana é o único desses aí, é a única dessas medidas que, para obtê-la, você é obrigado a colocar em ordem. Na moda, você não é obrigado a ordenar, não. Se você já consegue ver qual é o que tem maior frequência, ok. Às vezes você ordena para ficar mais fácil de ver. Mas a mediana você é obrigado a colocar em ordem. Na forma que a gente chama de forma de hall. Isso aqui é colocar os números em hall. É colocar do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, quando os números estão ordenados, depois que eles estão ordenados, a mediana é o termo central, se houver. O hall só vai ter um termo central se a quantidade de números do conjunto for ímpar. Aí, se a quantidade for ímpar, depois de ordenar, a mediana é o do meio. Que ela dá a ideia desse tipo de centrabilidade. Quando eu digo que a mediana é 5, eu imagino um conjunto de valores ordenados e o do meio é 5. Então, eu já sei que aproximadamente metade deles são menores do que 5, aproximadamente metade deles são maiores do que 5. Eu digo aproximadamente porque às vezes tem outros 5 antes ou depois. Mas eu já localizo, quando em ordem, o do meio é 5. Mas só existe esse do meio se a quantidade for ímpar. Se forem, por exemplo, 11 números. Bora, pessoal. Se forem 11 números. Aí eu sou o do meio. Então, tirando eu, sobram quantos? 10. Aí eu divido por 2, 5 e 5. Então, se tem 5 antes de mim, eu sou o sexto. Eu sempre faço assim, para indicar a posição da mediana quando a quantidade é ímpar. É mais fácil do que decorar uma fórmula. Vamos lá, 17 números. Qual é a posição do termo central? Eu sou o do meio. Fora eu tem quantos? 16. Então, antes de mim, 8. Então, eu sou qual? O nono. Eu acho isso fácil. Tem 35 termos. Eu sou o do meio. Fora eu, 34. Metade de 34. 17. Então, eu sou o 18º. Tem 41 números. Eu sou o do meio. Fora eu, 40. Antes de mim, 20. Então, eu sou o 21º. Mas se você quiser decorar uma fórmula, você pega o n, soma 1 e divide por 2. Tem 41. Somando 1. 42. Dividido por 2. 21. Eu sou o 21º. Mas acho tão prático fazer isso se eu sei a quantidade que não tem para quê memorizar isso. Mas não tem problema memorizar. Só que quando a quantidade de termos é par, para obter a mediana, não tem termo central. Então, você vai pegar esse conjunto de valores, deixa eu botar aqui, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? E vai dividir ao meio, os 5 menores e os 5 maiores. Aí, a mediana vai ser a média desses dois aqui. A média aritmética simples desses dois, por definição. Essa coisa tão facilzinha aí que já caiu zilhões assim no Enem. Um blá, blá, blá todinho, mas no final, qual é a mediana? Você, oxe. Aí chega aluno todo ano, meu velho, chega da agonia, todo ano. Todo, não teve um, velho. Tem pelo menos um que diz assim, mas Alvino, caiu mediana e eu esqueci de ordenar. Cometa esse erro logo em casa, meu velho, para não cometer na prova. Uma dica que eu dou, que eu acho que é boa, para você lembrar de ordenar no caso da mediana, é a seguinte. Pense que sejam 5 valores, por exemplo, que é uma quantidade ímpar. A mediana não é o terceiro? É ou não? A mediana é a única dessas medidas. Não é a única mesmo, não. Mas é uma das poucas dessas medidas em que você não precisa usar todos os valores.
Assim, a conta que você vai fazer não é com todos. Se são 5, a mediana é um deles só. Você não vai fazer uma conta com todos. Você só vai ter que ordenar e pegar o terceiro. Aí tem a santa paciência. Se a mediana é um deles, e você pudesse colocar em qualquer ordem, então a mediana poderia ser qualquer um deles. Então você não iria dizer qual é a mediana. Ah, se for nessa ordem, a mediana é tal. Se eu embaralhar, agora a mediana é tal. De jeito nenhum. É única a mediana, só tem um valor para ela. Então você tem que ordenar, pegar o termo central. Aí nesse caso, como não tem um central, a mediana vai ser a média desses aqui. Você soma e divide por 2. Que nesse caso é 4, porque eles são iguais. Certo? Na letra D, ele está pedindo a amplitude, não é assim? A amplitude é bem tranquilo também, é um conceito simples. É a diferença entre o maior valor e o menor valor. Para que serve? Só para você indicar se aqueles valores estão concentrados num intervalo grande ou num intervalo pequeno. Se as notas são de 0 a 10 e a amplitude de 1, poxa, a diferença entre a maior nota e a menor nota é 1. Então, as notas estão todas concentradas, né, numa amplitude pequena. Então, houve pouca dispersão e tal. Agora, também, a amplitude ser grande não quer dizer que foi muita dispersão. No geral. Por exemplo, eu tenho uma turma com 1000 alunos. Aí, um tirou 0, um tirou 10. E o resto tudinho tirou 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Como são 1000, eu posso dizer que aquele grupo, não é que eu esteja menosprezando aqueles dois, não, mas eu posso dizer que, estatisticamente, aquele grupo é homogêneo. É um grupo homogêneo. A maioria ali, quase todo mundo tirou 6. Aí um tirou 10 e um tirou 0. A amplitude vai dar grande, porque a diferença entre o maior valor e o menor valor vai ser grande, mas ela não é tão heterogênea, é uma turma homogênea, que foram casos ali individuais. Em geral, nenhuma medida dessa existe para caracterizar o conjunto de valores sozinha. Muitas vezes você usa todas, usa várias para entender. Usa gráficos de frequências. Se você quer estudar e analisar um conjunto de valores, você vai usar várias medidas, fora outras ferramentas que a gente não estuda aqui. Então, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Então, é 8 menos 1, que é quanto? 7. Aí, agora, vamos explicar variância, desvio médio, variância e desvio padrão, que são essas outras 3 medidas de dispersão. Beleza? Então, agora preste atenção aqui, principalmente quem não lembra, que eu vou usar esse espaço aqui para explicar. Deixa eu botar grandinho aqui. 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Essas 3 medidas, pessoal, desvio médio, variância e desvio padrão, elas servem para indicar, em média, o quanto esses valores se afastam da média. Então, para calcular qualquer uma dessas 3, primeiro você tem que calcular a média. A não ser que você use um computador, que aí você já vai lá e pede, desvio média, ele já calcula para você. Mas ele calculou a média, sem mostrar como. Dentro do código lá está isso. Então, para calcular qualquer um desses 3, você vai calcular a média e eu vou colocá-la aqui em cima. 4. Não é 4 a média? É ou não? Deixa eu botar assim, 4. Isso é a média, x barra. E você vai medir, em média, o quanto esses termos estão afastados da média. Se eu fosse colocar numa reta, eu ia ter aqui a média, que é 4. Aí eu ia pegar aqui o 1
ia ver, o 1 está afastado quanto do 4? Ia ser essa distância mesmo. Qual é a distância do 1 para o 4? 3. Só que isso eu vou calcular subtraindo. Certo ou não? Vocês estão entendendo? Então, eu não vou precisar fazer isso geometricamente. Vai ficar cheio de coisa aqui, vai ficar confuso. Então, primeiro, eu queria que vocês me dissessem aqui embaixo quem é cada xi desse menos a média. A diferença, cada número desse, x1, x2, x3, x4, x5, x10, menos a média. Vamos lá. Quanto é 1 menos a média? Nessa ordem, 1 menos a média vai dar menos 3. Certo? Porque eu não estou colocando em módulo, nem estou fazendo o maior menos o menor. De cara. Tenha calma que eu vou explicar. Quanto é 1 menos a média? Bora, pessoal. 2 menos a média. 2 menos a média. Continue. Desse modo como está aqui, permitindo que algumas diferenças dessas fiquem negativas e que outras fiquem positivas, algumas até iguais a zero, porque tem números que são iguais à própria média, nesse caso. Dessa maneira aqui, eu estou identificando qual é a diferença, inclusive identificando se ela é positiva ou negativa, identificando se o número é maior do que a média ou menor. Uma curiosidade. Se você pegar essas diferenças, incluindo as negativas e as positivas, e somar, sempre vai dar zero. Menos 3 somado com menos 3 dá menos 6, menos 8, menos 10. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Menos 10 mais 0, mais 10 dá quanto? 0. E isso não é coincidência. Se isso aqui é a diferença entre cada termo e a média, a soma dessas diferenças é sempre 0. Indicando o tipo de média que essa média é. E isso devia ser mesmo, pessoal. Que média é essa que a gente está usando? Não é a média aritmética? A média aritmética não preserva a soma? Então, se uns estiverem abaixo da média, 3 pontos, 4 pontos, 10 pontos abaixo da média, para que a soma seja preservada, os outros que estão acima vão ter que totalizar 10 pontos acima da média, porque essa média preserva a soma. Dá para provar isso com contas, com álgebra. Então, ninguém vai medir isso, poxa. Não, veja aí, some essas diferenças. Em qualquer conjunto de valores, isso vai dar 0. Porém, se eu considerasse os módulos dessas diferenças, aí já não daria 0. Aí eu conseguiria dizer se afastou muito ou se afastou pouco. Não é? Porque, vê, aqui afastou 10 a mais, aqui afastou 10 a mais, só que para menos. Afastou 10 para menos. Eu posso dizer que, ao todo, a soma de todos os afastamentos foi 20. Mas que se fossem notas, e as notas fossem assim, sei lá, tudo próximo de 4, 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 a média seria 4, e a soma desses afastamentos seria 0. Se fosse assim, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, a média continuaria sendo 4, aqui afastou 1 para menos, aqui afastou 1 para mais, a soma dos afastamentos seria 2. Se aqui fosse 0, 0, 0, 0, 40, desculpe,
40 não, para dar 4 fica 20. 0, 0, 0, 0, 20, 20, 0, 0, 0, 0. Se bem que não estaria em ordem, né? Viajei, esquece. Esquece. Tem que dar um exemplo, foi ruim. Enfim, se você quiser medir se o afastamento foi grande ou se o afastamento foi pequeno, mantendo esses sinais negativos e positivos, não vai dar bom, porque vai dar sempre 0. Mas se você tomar os módulos, 3, 3, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, calculando uma média desses valores, você vai ter o que você chama de desvio médio. Desvio médio é a média desses desvios absolutos. Então, desvio médio é, bora, 3 mais 3 mais 2 mais 2 mais 0 mais 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, dividido por 10. Nesse caso, dividido por 10. Em geral, o desvio médio seria módulo de x1 menos a média, mais o módulo de x2 menos a média, mais o módulo de xn menos a média. Tudo isso dividido por n. É a média aritmética entre os módulos das diferenças, entre cada número e a média. Então, eu posso dizer que nesse prédio aí, em cada apartamento, há 4 pessoas, mais ou menos 2. Em média, está ali 4, uns têm 2 a mais, outros 2 a menos, na média. Certo? Vocês estão entendendo ainda? A mente ainda está aberta? Não. Tem não. Não tem a ver ter dado 2 com o fato de aqui ter aparecido mais vezes 2. Só tem a ver mesmo porque a soma deu 20, que é o dobro da quantidade de termos, que é 10. Certo? Só que agora, para vocês entenderem variância aí, desvio padrão, eu vou fazer um comentário com vocês. Vocês estão vendo que em desvio médio aparece soma de módulos? Sim ou não? A gente sabe que a estatística, embora a gente esteja estudando só isso, a gente sabe que a estatística não se resume a isso. Em estatística, você vai ter teoremas, teorias, matematicamente muito mais robustas, mais sofisticadas. Você tem teoremas difíceis de serem demonstrados. E ao longo do desenvolvimento desse conhecimento, essa soma de módulos aqui, quando você vai tratar isso como uma função e vai estudar características dessa função, funções que têm somas de módulos não são boas de se trabalhar. Quando você vai falar em derivada, integral, coisas mais sofisticadas. Sem entrar em detalhes, somas de módulos não são bem-vindas em algumas situações no estudo de funções. E isso atrapalharia muito o desenvolvimento teórico da estatística. Então, um recurso que utilizaram, preste atenção, para evitar esses módulos que depois seriam somados, foi fazer o seguinte. Isso do ponto de vista teórico, de prova de teoremas. Se eu não devo trabalhar com os negativos e positivos na fórmula, porque senão a soma vai dar sempre 0, e tomar o módulo teoricamente, nos cálculos teóricos, não vai ser bom, eu vou tomar uma outra atitude que também positiva os que são negativos. Mas que essa atitude matemática não vai ser de módulo. A atitude que eu vou tomar vai ser de elevar ao quadrado. Porque eu sei que elevar ao quadrado pega aqueles que estão negativos e transforma em positivos. Eu sei que o resultado não vai dar o mesmo, mas eu vou ter uma outra medida
que também vai me ajudar a comparar uma turma com outra, um grupo com outro. Aquela turma que tem uma variabilidade maior vai continuar com uma variabilidade maior, só que a medida que eu vou usar é outra. Mas eu continuo conseguindo dizer qual das duas variou mais. Eu não estou interessado em trocar por uma outra medida que dê igual ao desvio médio. Eu só quero usar uma medida que continue comparando os vários conjuntos de valores, mas que não tenha soma de módulos. Então, eu vou pegar aqui essa diferença e elevar ao quadrado, ao invés de tomar o módulo. Então, quanto é menos 3 ao quadrado? Bora. 9. E quanto é menos 3 ao quadrado? 9. Continue. 4, 0, 0, 1, 4, 9, 16. Pronto. Esses números aqui são os quadrados das diferenças entre cada termo e a média. Do ponto de vista geométrico, se eu tivesse a média 4 aqui e aqui o 1, essa diferença não é 1? Oh, rapaz, foi mal. Essa diferença não é 3? É ou não? É como se eu imaginasse aqui um quadrado de lado 3 e estivesse calculando a área dele. Certo? Porque eu não estou fazendo menos 3 ao quadrado? Aí se o outro aqui é 2, do 2 para o 4 deu 2. Aí eu estou pegando aqui um quadrado de lado 2, a área dele é 4. Tá? É como se fosse do ponto de vista geométrico. Aí eu ia pegar esses quadradinhos tudinho, as áreas deles, onde o lado é a diferença, porque eu não estou levando ao quadrado. Aí seriam essas áreas. Aí agora eu vou calcular uma média dessas áreas. Se eu calcular uma média dessas áreas, ou uma média dessas diferenças ao quadrado, eu vou obter o que eu chamo de variância. A variância é que vai ser 9, bora amores, mais 9, mais 4, mais 4, mais 0, mais 1, um dia na praia cansa também. Tanto que quando a gente chega em casa, está com sono, dorme, né? Só que você está sentindo prazer, estudando você pode também. O bom é quando você estuda e entende. Aí quando você está numa aula entendendo, você se cansa menos, por conta do prazer. Tudo é se está com prazer ou não. Olha, eu posso dar meia hora de aula, sair péssimo, acabado. Eu posso dar 10 horas de aula e só meu corpo cansou. Ontem eu dei aula à tarde, é uma turminha meio abusadinha, cheguei em casa morto. Aí fui tirar um cochilo de 45 minutos para vir dar uma aula aqui à noite. Aí eu cheguei aqui de 6h50, dei aula até 9h30 e eu saí de 9h30 menos cansado, emocionalmente, do que quando eu cheguei. Porque a aula foi muito show. Terminou. Pessoal, foi tão bom hoje, foi ótimo, ouvindo, nem vi o tempo passar, nem eu. Eu fui para casa feliz. Então, eu somei tudo e dividi por 10, só que aqui são as diferenças ao quadrado. Isso é a variância, pessoal. Isso é a variância. Quanto é que vai dar esse numerador que eu esqueci? Fizeram não, né? 56? 56 dividido por 10 dá 5,6. Isso é a variância, tá? Mais especificamente, é a chamada variância populacional. Mas depois eu explico o que é isso. No Enem só cai variância populacional. Um detalhe, um dado curioso. Se essas medidas fossem, por exemplo, comprimentos em centímetros, se a unidade dessas medidas fosse centímetros, a média fica em centímetros, a moda fica em centímetros, a mediana está em centímetros, a amplitude está em centímetros, o desvio médio está em centímetros, a variância está em centímetros quadrados. Não estranhe na prova, se ele estiver falando das idades das pessoas,
e disser que a variância é 20 anos ao quadrado. Ano ao quadrado. Estranho não. A unidade da variância é o quadrado da unidade básica dos dados. Tanto que é como se fosse a ideia de bidimensional mesmo, de área. Certo? Sim ou não? Mas vê só, essa variância não deu um valor bem, assim, um bocadinho afastado do desvio médio? Deu ou não deu? Qual foi o ato matemático que provocou essa diferença? Foi o fato de a gente ter pegado essas diferenças e ter elevado ao quadrado. Isso não é em si um problema, porque eu não estou interessado em esse ficar igual a esse, não. Porque o que eu quero é comparar, vamos supor, uma turma minha com outra turma, para saber qual delas é mais heterogênea, tem um desvio maior. Se eu usar o desvio médio e essa turma tiver uma dispersão maior do que essa, maior variabilidade nas notas, o desvio médio dessa vai ser maior do que o desvio médio dessa. E quando eu calcular as respectivas as respectivas variâncias, a variância dessa vai ser maior do que a variância dessa. É de se esperar que indique que essa tem uma variabilidade maior do que essa. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, a variância deu diferentona lá do desvio médio, porque na variância eu peguei essas diferenças e elevei ao quadrado. Existe uma atitude que eu posso tomar agora para obter uma medida que também seja da mesma unidade que os dados originais e que se aproxime mais do desvio médio, e essa atitude você desconfia qual é? Há uma conta que eu posso fazer com esse resultado aqui para ele ficar mais próximo do desvio médio é extrair a raiz quadrada. Isso não quer dizer que vai dar a mesma coisa, só porque eu elevei ao quadrado e depois extraí a raiz quadrada. Porque lembra que eu fiz uma soma. Eu fiz uma soma desses quadrados, e a raiz de uma soma não é a soma das raízes. Não vai dar igual o desvio médio. Mas se eu pegar esse 5,6 e extrair a raiz quadrada, eu fico com uma medida que recebe o nome de desvio padrão. Então, o desvio padrão, que muitas vezes é indicada pela letra sigma, e a variância por sigma ao quadrado, é a raiz quadrada da variância, só isso. Que vai dar 2 e pouco aí. Isso é o desvio padrão, populacional. Se eu quiser escrever isso aqui em termos de fórmulas, o desvio médio, ele vai ser a soma, isso é meio esquisito para quem não está acostumado, de todos os xi menos x barra em módulo, com i variando de 1 até n, dividido por n. Essa letra sigma aqui indica somatório. Você vai somar todas essas expressões, xi menos x barra, onde esse índice i você vai substituir de 1 até n. Você vai substituir por 1, depois por 2, depois por 3, até n. Vai pegar todos esses coisinhas com o 1, o 2, o 3, até o n e somar. Depois dividir por n. Aí, a variância, você poderia dizer que seria a soma de xi menos x barra ao quadrado, de todos eles, com i variando de 1 até n, dividido por n. E o desvio padrão seria a raiz quadrada da soma de xi menos x barra ao quadrado, com i variando de 1 até n, sobre n. Mas, Alvindo, eu tenho que saber, eu quero que você, no mínimo, saiba ler. Eu quero que você saiba pelo menos o que esse símbolo indica, porque se por acaso ele aparecer na prova, para você ler, você já viu, já sabe que você vai somar todas as expressões feito essa, variando esse i de 1 a n. Não é obrigado a usar a letra i, não. Eu podia botar aqui K e aqui K.
Mas o índice que está aqui é o índice que vai aparecer aqui, é nele que eu vou substituir. Vocês entenderam? Um comentário final sobre isso. Esse comentário final que eu faço é mais por precaução, e ele está anotado no livro, no caderno. Vocês viram que aí, no caderno, tem escrito assim, variância populacional? Desvio padrão populacional? Sim ou não? Vou explicar isso para vocês rapidamente. Digamos que eu queira fazer uma pesquisa sobre as intenções de votos para presidente do Brasil. Ninguém vai fazer uma pesquisa sobre intenção de votos para presidente no Brasil com todas as pessoas do Brasil, todos os eleitores. E até vai no dia, né, das eleições. Né? No dia mesmo da eleição, a gente vai fazer isso. Então, no dia da eleição, a gente faz um levantamento com a população. População não no sentido de pessoas, não. População no sentido de que são todos os envolvidos naquela situação problema. E não uma parte que eu escolhi, que eu coletei aleatoriamente. Se eu pego todos os brasileiros e tento descobrir as intenções de votos deles, escolhendo 20 mil brasileiros aleatoriamente ao longo do Brasil e perguntando a eles, e pego esse resultado da pesquisa que eu fiz com uma parte, eu digo que eu fiz essa pesquisa com uma amostra da população. Essa parte de como escolher essa amostra, para que essa amostra represente bem a população, que envolve a teoria de amostragem. Tem gente que é doutor nisso. Como escolher essa? Como é que o cara escolhe 5 mil pessoas e consegue ter um resultado próximo do que aconteceu nas eleições para prefeito de Recife? Está com a gota. É mágica, é. Uma vez eu li um cara dizendo que a estatística é a arte, né? É como se fosse você torturar os números, até eles dizerem. Tá? A verdade. Que eles vão dizer sobre o futuro. Você vai ali, encurralando, fazendo conta. Mas preste atenção. Quando a gente coleta uma amostra e faz uma análise da amostra, nossa intenção sempre é analisar a amostra para suspeitar, inferir sobre a população. Concorda? Só que você não tem dinheiro ou não tem tempo para usar a população toda. No caso de eleição, vai ter o dia. Ou faz outra eleição antes, para depois ser a de verdade, não. Então, seu interesse não é obter uma medida na amostra que, de preferência, represente bem o que você vai obter se você usar toda a população? Sim ou não? Então, essas medidas que você obtém na amostra são estimativas da população. Certo ou não? Você está me entendendo? Muito bem. Uma das coisas que eu posso fazer é calcular a variância de uma amostra na intenção de que essa variância da amostra seja próxima da variância da população. Ou calcular o desvio padrão de uma amostra na esperança de que ele seja próximo do desvio padrão da população. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Pronto. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Por razões que o objetivo desse estudo da gente não permite, por razões que esse estudo não permite, é possível provar que se na variância de N valores, N, você aqui dividir por N menos 1, só aqui não. Você pega, soma tudo isso e ao invés de dividir por 10, divide por 9.
por razões que eu, infelizmente, não vou poder explicar, essa estimativa é melhor. É uma melhor estimativa sobre a população do que se você usar o próprio N. Não tem como. Desculpe, mas eu não tenho como. Nem depois, nem durante a semana. Se você fizer matemática. Não, se eu passar um mês estudando ali com você, eu explico isso, porque tem um monte de conceito para explicar primeiro. Mas assim, não precisa ficar, porque é assim, a gente tem que se controlar. Calma. Por razões que eu não posso explicar, se você pegar a amostra e aqui embaixo colocar N-1 ao invés de N, essa é uma melhor estimativa sobre a variância da população do que se você botar N. Aí, consequentemente, para o desvio padrão, também. Então, essas formulinhas alteradas que eu estou mostrando aqui, mas depois eu vou apagar, são chamadas variância amostral e desvio padrão amostral. E como todo mundo que usa estatística, na maioria das vezes não tem a população toda, é muito mais comum na vida real, em pesquisa em medicina, o que for, biologia, é muito mais comum você estar com uma amostra ao invés de com toda a população. Então, é muito mais comum, quando você vai calcular o desvio padrão, a fórmula ser essa. Ao invés de você dividir por N. Daí, se você, no futuro, está lá na faculdade, vai participar de uma pesquisa, tem que usar estatística, e o software vai lhe dar lá o desvio padrão, provavelmente esse desvio padrão é o desvio padrão amostral. Aí, se você for usar a formulinha aí, for comparar com essa daqui, com o N, você vai ver que não dá igual, vai dar ligeiramente maior. Porque você vai dividir por um número menor. Aí você vai entender, é porque aqui o desvio padrão é o amostral. E eu só estou dizendo isso porque vai que no Enem, algum dia ele põe uma questão comentando que, além da variância populacional, tem-se a variância amostral e da fórmula, aqui sendo N, você já ouviu isso? Estou ligado já. Vou fazer igualzinho, só que na hora de dividir, se forem 20 números, ao invés de eu dividir por 20, eu divido por... Mas no numerador eu somo todos. Só no denominador que eu mudo. Vocês estão entendendo? Mas, por padrão, o que a gente estuda no ensino médio é apenas a variância e o desvio padrão populacionais. Se eu for calcular, por exemplo, a variância de uma turma minha lá do IF, eu vou usar a populacional. Eu não estou fazendo uma estimativa sobre o todo. Eu já tenho o todo. Eu tenho a turma toda. Agora, se eu quiser coletar alguns estudantes do IF para fazer um estudo e querer que esse estudo represente o todo, aí eu vou usar a variância e o desvio padrão amostrais. Se você pegar o Excel e for usar lá desvio padrão, aí vai ter lá desv pad p. É a função do Excel que dá o desvio padrão populacional. Desv pad a. É a função do Excel que dá o desvio padrão amostral. E você vai lá e escolhe se você quer o populacional ou se quer o amostral. Se quer a variância populacional ou se quer a variância amostral. Desvio médio não tem isso, não. Desvio médio não tem o amostral e o populacional, porque esse aqui já é o estimador bom para o desvio populacional. Então, eles coincidem. Beleza? Sim ou não?